de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. A paz do Senhor Jesus Cristo, você que está mais uma vez com a gente, assistindo mais uma vez um vídeo do canal Pregando a Palavra de Deus. Vamos dar continuidade na vida de José, falando um pouco mais sobre a vida dele, o que ele tem a nos ensinar. O texto para a nossa reflexão se encontra em Gênesis capítulo 39, versículos 6 ao 9, que diz assim em nome de Jesus. Portanto, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Bom, nós vimos nas duas mensagens anteriores que José era um homem que servia a Deus, independente do que estava passando. José era foi um homem que perdoou seus irmãos, independente da maldade ou crueldade que fizeram para ele, porque José era um homem de Deus. Nós vamos ver um pouco hoje o que mais nós aprendemos com esse servo de Deus. Ele era um homem que fugia da aparência do mal. O texto que nós lemos aqui para a nossa reflexão, de Gênesis 39, dos 6 ao 9, narra uma história onde a mulher de Potifar, ela olha para José, ela deseja José, ao ponto de falar para ele: deita-te comigo, no versículo 7. Ela desejou José, mas José era um homem de Deus. José, ele procurava fazer as coisas que ia obedecer à lei de Deus, não coisas que contrariavam a lei de Deus. Então José, ele dá uma resposta maravilhosa para ela lá no versículo 9. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José sabia que isso ia contra os princípios bíblicos, ia contra os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que José era um homem formoso, lá no versículo 6, de Gênesis 39, formoso de porte e de aparência. Um jovem de 17 anos, ele podia pensar: não tenho mais nada a perder. Fui abandonado por Deus, ele podia pensar isso, me jogaram num buraco, fizeram maldade comigo, me venderam como escravo, então por que agora eu vou continuar servindo a esse Deus? José não pensou assim. José, ele sabia que isso era pecado, por isso ele foge. Ele sabia que ele iria desagradar a Deus. Então, independente do que ele passou, ele continuava fiel a Deus, fiel ao Senhor. José, ele podia pensar: tá só eu e ela aqui, ninguém está vendo. Que mal há nisso? Ninguém está vendo. Mas José sabia que Deus estava olhando para ele e que Deus ia cobrar dele a conduta dele. O que ele ia fazer, se ele fosse fazer isso, ele sabia que estava desagradando ao coração de Deus. Um homem temente a Deus procura agradar a Deus, independente do que esteja passando. José era um homem que ele não dava lugar ao diabo. Efésios 4, 27 vai dizer isso: não deis lugar ao diabo. José entendia isso, já tinha isso em mente. Sabia que esse tipo de proposta que veio da mulher de Potifar não vinha de Deus, vinha do inimigo, vinha do diabo. Então José não dava lugar ao diabo. José, ele fugia da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,22 vai dizer isso: foge da aparência do mal. Apenas aquilo que parece que já vai causar um mal lá na frente, foge. Era o que José fazia. Tiago 4,7 vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. José tinha tudo isso em mente. José sabia que se fizesse algo errado ali, embora ninguém estava vendo, Deus estava vendo. E José era temente a Deus. Então nós precisamos de mais pessoas tementes ao Senhor. Pessoas que procuram
fazer o que a palavra de Deus orienta e não fazer aquilo que acha que dá na cabeça e vai sair fazendo. Não é isso. Não é isso. Deus está vendo. José sabia disso, né? Então José nos deixa aqui uma lição maravilhosa quando o assunto é fugir das tentações, nos santificar, nos aproximar mais de Deus, nos fazer mais parecidos com Jesus a cada dia mais. Olha que maravilha que José nos deixa, que lição que ele nos deixa. Fugindo da aparência do mal. Ele foi preso injustamente por causa disso. Aí mais bem que ele podia dizer, nossa, agora eu tô encrencado, servindo a Deus, vendido como um escravo, agora estou preso injustamente. José continuou fiel a Deus. Lá na frente a gente sabe que ele se tornou então o governador de todo o Egito. Então fica aqui uma lição para a gente, aprendendo com José. Foge da aparência do mal. Eu não digo isso apenas na questão de você, de um homem, ou olhar para uma mulher na rua, ou a mulher olhar para um homem na rua. Em todos os sentidos. O que você está vendo pela televisão, o que nós estamos vendo pela internet, tudo isso Deus também está vendo. Está vendo o que a gente está vendo. Às vezes a gente para e pensa, não tem ninguém olhando, mas Deus está vendo. Né? Então fica aqui essa lição para a gente, mesmo que José e a mulher de Potifar estavam sozinhos ali e ninguém estava vendo, ele sabia, ó, Deus está vendo e eu vou fazer a vontade de Deus. Foge da aparência do mal, não dê lugar ao diabo, sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de você, com toda certeza. Amém? Fique com essas palavras, nós aprendemos muito com José nessas 3 meditações. Sirva a Deus independente das circunstâncias, perdoe independente do que fizeram para você e foge da aparência do mal. Tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, fique bem longe em nome de Jesus. Amém? Oremos. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, te louvamos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a fugir, meu Deus, das tentações do mundo aí fora, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Abençoa as vidas que estão assistindo esse vídeo, para que elas possam ser edificadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.